vocês acham que ela tá lá aproveitando pra depois pegar um beta provedor e sustentar ela. É isso mesmo, velho. Não é, velho. Ó, não, mas peraí. Vários caras que, tipo, ela viveu, ou então, eu acho que assim, ó, ela viveu várias experiências com vários caras até encontrar o cara que ela, tipo, sei lá, encontrou. Não, mas tá então, ligado? mas é o que eu tô falando, porque isso daí, o Alan fala no livro dele na Revolução dos Betas. Qual que é a treta da Revolução dos Betas? Uma das reivindicações dos betas, né? Vamos supor, essas minas, elas ficam com os caras que têm a capacidade de gerar essas vontades nela que o cara beta, comum, norme, tanto faz, ele não tem. Seja o cara porque o cara é muito bonito, seja porque o cara tem muita atitude, seja porque o cara tem uma personalidade muito confiante. E aí depois ela quer esse camarada como prêmio de consolação. Ele fala o quê? Não, eu quero ser tratado igual os alfas. Eu não vou aceitar casar com... Então as reivindicações ele lista. Não vou assumir filho de outro cara, não vou casar com mãe solteira, não vou casar com mulher depois dos 30. Automaticamente eu não vou aceitar almoçar num restaurante, pagar pra almoçar num restaurante que eu sei que outros caras comeram de graça. Seria essa... Entendi. A mentalidade dos caras. Porque justamente o que acontece é que, olha só, pra você entender, essas mulheres, digamos assim, né? Muitas vezes os caras usufruem do melhor dela sem o ônus do casamento, sem tratá-la como esposa. Daí agora ela quer que um cara entregue o ônus pra ela e às vezes ele nem vai usufruir tanto do bônus assim. E o vai que ter ele investir muito mais. era o Capitão América, ele tava congelado, por que ele não tava usufruindo também, velho? Ele não pode usufruir de tudo ao mesmo tempo. Pergamia. Ela quer os caras lá em velho, cima. não, eu não concordo, porque assim, ó, beleza, a mina tava curtindo a dela, ficou com vários caras por vontade ou por ilusão, supondo. O cara tem que estar nessa também, curtindo várias minas e que não tá pagando o ônus das minas também, tá ligado? Ele não tá pagando o ônus das minas que ele comeu de graça. Então, Aí que tá. Só que então, Aí é o que tá. grupo. Só que aqui Os caras que fazem isso... essa reivindicação é reivindicação de imbecil, porque o cara tá reivindicando porque não comeu ninguém no passado. Então, mas é o que eu tô falando. O que acontece? Ele não comeu porque ele não consegue. Ah, então tá. Aí tudo bem. A mulher, ela deu o que ele separa lá. Ele chama de alfas com traços de beta ou full alfas, ou 100% alfas. Que vamos supor, generalizando, na prática sempre vai ser diferente, mas generalizando, ela vai dar pra esses caras e não vai dar pra ele. Aí depois é a vez dele. Entendi. Que ele queria comer ela eu também. entendi o conceito. Eu não consigo. É porque eu não consigo entender, não é na minha cabeça, porque eu sempre fui bem sucedido e tal, e sempre tive bons resultados. Então eu não me importaria quantos cara a mina já transou, porque eu também já transei com milhares. Então. Eu estaria sendo hipócrita se eu fosse colocar isso. Eu entendi isso daí também. E uma parada que eu acho assim, ó. A mina, tipo assim, a mina transou no primeiro encontro, a mina deu pra vários caras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela quer ser esposa depois. Teve um cara que veio aqui, que ele falou, eu não sei se era o M, que ele falou... Pô, mas vocês querem virgem, velho? A pior coisa que tem é comer virgem, velho. Tá ligado? Pô, Não é essa a conta. Sabe qual é a conta? mas eu... tipo... Não, pode falar. A conta é pra vocês entenderem. Porque reivindicação dos betas. Só pra explicar, ficar bem claro. Tipo assim... Entre aspas, quem criou o casamento foi os betas. Foi uma forma de roubar as mulheres dos alfas. Não, o alfa tá comendo todo mundo, depois você quer que eu crie seu filho, você quer que eu pague as coisas e não sei o quê. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos inventar o casamento, só que o preço é esse. Você não vai ficar com o alfa e eu te dou a provisão, te dou, eu cuido de você, você é minha esposa. O preço pra mulher se tornar esposa do cara é a exclusividade. Só que a mulher não tá dando exclusividade pro cara que quer ser esposa. O cara fala, peraí, mas o casamento tá distorcido. Sim. O preço pra você casar com um beta é você não ficar com o alfa. E vocês estão ficando com o alfa querendo casar comigo que sou beta. Então a conta não tá fechando. Então essa é a reivindicação do beta, entendeu? Eu criei o contrato do casamento e você tá desvirtuando o contrato pra favorecer você. Você quer aproveitar com os alfas, com esse rolê, etc. Depois você quer ser especial, porque a esposa, ela é especial. Certo? A esposa é uma mulher especial. Como que você vai ser especial pra mim se você ficou com vários caras? Se você transou com vários caras? Você não é mais especial. Não tem mais o cara. Você quer um exemplo? Eu vou te falar, ó. Lavô tá novo, pô. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Lavou, tá novo. Vamos falar então a respeito, tá, do nerd sedutor aí e tal. E eu quero esclarecer em primeiro lugar o seguinte, tá? Eu vi essa entrevista na íntegra lá no canal do Redcast. Vou deixar o link aqui embaixo, qualquer coisa. E essa parte da entrevista, né? Ela chamou muito a minha atenção. Por isso que eu quis trazer aqui pro canal, tá? E o título que eu coloquei aí e tudo mais, ele faz uma alusão, né? Uma referência ou algo assim, a muitos dos vídeos que o Nerd já fez ou participou por meio de entrevistas e tudo mais a respeito da Red, tá? Então ele tem vídeos no canal dele que ele trata do assunto, né? Trechos, né, e cortes de participações dele em outros podcasts, como por exemplo o Inteligência, né? Que tem o título, né? A verdade sobre o Red, né? Que o Red acha isso ou acha aquilo, né? Cuidado. E o que acontece, né?
muito do discurso dele e de pessoas, né, que trabalham em área similar e tal. E aqui eu quero deixar claro que você assiste, acompanha o que você quiser, tá? Mas muitos deles usam a proposta, o conceito que é abordado nos canais aí da Red, com uma ideia de que é um conteúdo que você deve tomar muito cuidado, que ele é um conteúdo perigoso, que ele ferra com a cabeça dos caras, né? Que é coisa de neurótico, frustrado, e que é dito que ninguém presta, nenhuma mulher presta, que não sei o que, pá. Então é sempre dito essas palavras, né? E até no vídeo dele ele cita, eu quero dizer que é para vocês terem cuidado, eu estou preocupado com vocês, homens, né, a respeito disso e tudo mais. E assim, eu entendo a preocupação dele, porque qualquer um que assiste o conteúdo Red, qualquer um que assiste mesmo de fato, os próprios produtores falam, por exemplo, da fase da Rage, né? Muitos têm aí, muitos caras estão nessa fase, estão produzindo conteúdo também. Daí o que torna a questão do cuidado realmente relevante. Eu sempre disse aqui pra vocês, para acompanhar de tudo, assistir de tudo, e aí a partir disso você formar sua opinião. Isso vale, por exemplo, para o conteúdo dele, tá? E só que tem um porém. Tem um porém que pouco é dito. O conteúdo deles também você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que tomar muito cuidado com o conteúdo deles. Só que às vezes acontece de ser o tipo de pessoa, não estou dizendo que é o caso dele, eu não o conheço, tá? Mas muitos desses que adotam uma ideia, né, de que eu estou do lado certo, eu estou do lado bom da coisa, costumam esquecer que, na verdade, são apenas perspectivas, tá? Que cada um tem a sua vivência. E o que eu posso dizer do Ned, pelo que ele fala nos vídeos e tudo mais, e principalmente nesse corte, que eu já vou chegar nele, é que se tem uma coisa que a vida ensina também, é que o sucesso cega. O sucesso, ele te deixa cego para muitas coisas. Até por isso, tem muitas artistas, principalmente, que após o sucesso, obter ali uma vida muito melhor, eles começam a ter uma maior dificuldade de ter uma conexão, por exemplo, para escrever uma história, ou para, né, escrever uma letra de uma música, o que quer que seja, porque ele não consegue mais se conectar com o povo, com as pessoas, porque ele não vive mais a mesma coisa. Então, o cuidado que você fala, né, com o conteúdo, com a rede, que não sei o que, a verdade e tudo mais, no fim pode ser simplesmente a percepção que você tem, porque você obteve ali, diz, né, pelo menos é o que você diz, você obteve muito sucesso com as mulheres, que pra você sempre foi muito fácil, né, que foi muito tranquilo e tal. Mas você já parou pra pensar, por exemplo, então, se fosse tão simples assim, se fosse tão fácil, né, como você diz e tal, por que então tem tantos caras que pagam um curso como o seu, que estão atrás desse conteúdo? Então, assim, já tem um primeiro ponto de interrogação para você se questionar aí, né? Se é que você se questiona a respeito disso, tá? Então, o que acontece, né? O que acontece é que quando eu digo que o sucesso ele te cega da realidade também, tá? Então, dizer, né, que, por exemplo, aí no vídeo, claramente há uma percepção sua, até mesmo de ridicularizar um pouco o homem comum, né? Então o homem comum, ele estava onde? Ele estava congelado, ele era o Capitão América, por que ele não está vivendo essas mesmas experiências, né? Então o que ele é? Então ele, basicamente, ele é um invejoso, ele tem inveja do que os outros possuem e tudo mais. Então você vê que eu sei que você não falou exatamente com essas palavras, tá? Mas há uma sensação de que é passada dentro do corte aí dessa entrevista, de que sim, de que você, por ter vivido essa experiência e essa característica na sua vida e tudo mais, você acredita então que os outros, né, eles não podem ter uma perspectiva diferente.
ou não deveriam ter, porque é coisa de imbecil, né? Então veja só o quanto que o sucesso ele pode te cegar e o quanto que o seu discurso pode ser extremamente perigoso para aqueles que não viveram a mesma perspectiva que a sua e não vão viver. Porque você também teria que ser muito hipócrita para dizer que todo homem pode ter o que você tem ou teve na vida aí e tal. É uma hipocrisia bem grande também, tá bom? Então vamos lá, vamos por partes aí, né? Então você primeiro citou lá também, né? Ah, então a mina ficou com vários caras e tal, por vontade ou ilusão, né? Enfim. E o cara tem que fazer o mesmo, né? Aí, afinal, esse cara ele também não tá pagando o ônus, né? Das minas que ele pegou de graça e tal, né? Ou seja, uma ideia de que há algum nível de igualdade. Sendo que qualquer um que observe como as coisas funcionam sabe muito bem que qualquer mulher mediana ali, contanto que ela seja suficiente, assim, no sentido, né, mínimo de atração ali, contanto que ela decida ceder, ela vai ter acesso a um número elevado de caras e tal. Então, dentro desse aspecto do carrossel, para ela, isso é muito facilitado. Não há nenhuma dificuldade. Não há performance. É apenas ceder, tá? Ao homem mediano, né? E aqui a gente está falando da maioria, tá? Né? Que acontece? Esse cara, ou ele performa, ou ele performa. Ele não tem tantas opções assim. Então, só aí, essa ideia de igualdade, ela se quebra por completo. Não tem como ter igualdade. E todo relacionamento é hierárquico, tá? Então, qualquer um sabe também que a mulher, ela costuma, para poder ter a atração, ela precisa ter muito respeito, admiração e tudo mais. E a mulher, ela valoriza muito a ideia do homem pré-selecionado, um homem que tem muitas opções. Você sabe disso, tá? Você e qualquer um que trabalha com a parte de sedução e tudo mais sabe muito bem que o aspecto da pré-seleção é crucial e muito importante na vida de um homem. Ele precisa, no mínimo, simular isso, né? Se a gente for falar em aspectos do PUA, né? Então, o que acontece? Você, basicamente, se você exclui por completo essa ideia e joga num conceito de que, nós somos todos iguais, né? Então, o que vale para o cara vale para a mulher. Então, você exclui por completo a ideia própria do mercado de que a mulher quer uma coisa e o homem quer outra, tá? Então, assim, o homem, ele não valoriza essa característica de uma mulher. Ele não valoriza uma mulher que cede com facilidade, que entrega o que ela tem com facilidade, porque é fácil. Não é difícil. O difícil é se segurar. O difícil é manter o seu valor ali dentro de um mercado como o nosso. Isso que é o difícil. Assim como é difícil para o cara ter acesso a um número elevado. Então, por exemplo, se você teve esse sucesso na vida, como você disse que teve, parabéns para você, é um sucesso seu. Que bom. Agora, o que acontece? Isso significa que você faz parte, né, da maioria dos homens que estão disponíveis aí no mercado? Você faz parte dos 90% ou você faz parte dos 10%? Certo? Então, dizer que é uma reivindicação de um cara que... só porque você não comeu ninguém, então por causa disso você tem que ter essa reivindicação e tudo mais. Não, cara, não é esse o ponto. Não é esse o ponto da questão aí do vídeo e tudo mais, né? Que o próprio Miguel tá falando ali na entrevista com você. O que acontece é que por você ter essa característica, né? O sucesso, como eu citei, esse sucesso te deixa com muita dificuldade de compreender o outro lado da história. Então você acredita, por exemplo, que então o cara ele faz parte dessa configuração, que ele tem que fazer é lutar, performar para chegar lá. Legal, até aí tudo bem, é um bom discurso para você, tá? Agora, achar que todos vão conseguir isso, aí realmente você vender uma ilusão. E vender ilusão é o quê? É um discurso perigoso, é um discurso que se deve ter cuidado, né? Agora vamos para outra coisa também que você falou, e é um tema interessante. Você basicamente deu a entender que o cara que tem uma característica similar à sua, que viveu o carrossel junto com elas, que se divertiu tanto quanto ali, esse cara, ele, né, assim como você disse, não tem o menor problema de se relacionar com uma mulher que também, né, teve essa experiência, até porque seria hipocrisia. E eu acho, né, eu tenho praticamente certeza que ninguém aqui, né, da comunidade e tal,
necessariamente considera isso um problema. Pelo contrário, se todo cara que viveu esse carrossel em conjunto ali com elas se relacionar entre eles mesmos, eles, né, se casarem, né, terem família, eu acredito que pro homem comum tá ótimo. E eu acho que ele não vê problema nenhum nisso. Só que o que acontece? Na real, elas, né, estão em grande quantidade. Já vocês são uma fração pequena. Então, mesmo que vocês façam isso, e muitos não fazem, porque dentro da natureza masculina ele não valoriza essas mulheres que participaram da brincadeira, tá? Então, não seja hipócrita também de não assumir isso, né? Que os caras, os alfas, quando eles vão para se relacionar, eles vão escolher outras, né? Mas enfim, mesmo supondo que eles casem com essas mulheres, tenham relacionamento com elas, né? Vai faltar, não vai ser suficiente. Não tem alfa para todas, não. Vai sobrar do mesmo jeito. E aí é que tá. A sensação que eu tenho, na verdade, é que esse discurso, né, de alguns aí desse perfil está muito mais ligado a uma ideia de que, olha, eu não quero ter responsabilidade sobre isso e eu também não quero, né, queimar aí uma moral que eu tenha com elas e tal, até porque eu posso querer no futuro aí voltar a aproveitar, né, dessa minha característica e tal e continuar, né, performando com elas e tal. Então eu não vou querer ter um problema, né, com essa característica. Pelo contrário, né, pro alfa, quanto maior a liberdade para elas, melhor, né? Então nisso, né, é muito mais interessante que elas pensem e acreditem que tá tudo bem, que a culpa é do homem, é o homem que é o grande culpado de não aceitá-las depois. Sendo que na real, quando eles as aceitam, o que acontece? Geralmente elas não têm o que eu falei anteriormente, o respeito, a atração, o desejo. Por quê? Porque elas enxergam eles como menores, justamente porque eles não tiveram a pré-seleção que os caras com quem elas estavam se relacionando tinham. Elas queriam você, elas queriam casar com você, ela queria ter o relacionamento com você, o alfa, mas você não pode dar o relacionamento para elas, né, para todas. Então o que acontece? O alfa que ela queria transformar, né, dar uns traços de beta nele para poder ter um relacionamento com ele, né, geralmente é o cara que dá o tal da leitada e ghost, que vai embora e deixa as sobras, porque é isso que elas acabam se tornando, sobras. Por que sobras? Sobras emocionais. Elas ficam, né, afetadas por isso, muitas delas, tá? E aí, em um momento oportuno, em um momento, né, quando elas já estão com um valor muito mais baixo, aí elas amadurecem, entre aspas, né? Pode existir situações em que isso aconteça de maneira genuína? É claro que pode. Quando você diz aquilo, eu até entendo quando você fala nesse aspecto. Realmente pode acontecer. Mas apostar nisso é sim um discurso perigoso. O cara ele tem que entender. É como você, de repente, vai praticar alguma atividade ali mais radical, alguma coisa assim. E você tem que entender os riscos. Você tem que entender aonde você está, né, se metendo. E é aí que entra o discurso da Red. É aí que entra o que você, né, quer dizer como um discurso neurótico, perigoso, que ferra com a cabeça dos caras e tal. E eu já disse, eu repito aqui, tem situações que sim, tem momentos, né, que há um exagero. E está muito ligado à fase da Rage, está muito ligado à questão de que muitos dos produtores que atuam nisso, né, viveram a realidade do homem comum, ou vivem, tá? Agora, se cegar sobre essa realidade também é um erro e também se deve ter cuidado. Então eu digo e repito, não vejo problema nenhum, não é um ataque direto pessoal a ele, tá? Mas apenas um recado. Caso ele assista, ok, um recado que fica é o seguinte: cuidado um pouco também com o sucesso. O sucesso ele pode te cegar, ele te cega da realidade, tá? E quando a gente vira aqui e fala esses pontos e tudo mais, é porque muitos vivem ou viveram isso. Muitos vivem relacionamentos de atração negociada, muitos estão dentro de relacionamentos assim, estão começando a notar e perceber, tá, o quanto que a vida deles está caminhando para uma dificuldade muito grande. Então, sim, as red flags, os apontamentos que são feitos com os produtores de conteúdo, principalmente aqueles que vivem essas situações ou viveram, né, tem os seus relatos, tem as questões das leis também que são muito apontadas, né, na comunidade. Eu não falo tanto disso, mas são muito apontadas. Então,
Tem muita coisa boa para você achar que a Reddit se resume a alguns caras que estão com raiva, que estão frustrados, que vão lá comentar no seu conteúdo, né? Sendo que todo mundo sabe que na internet funciona assim mesmo. Pode ter lá os fãs da novelinha Carrossel e o fã da novela Poliana, e um vai estar lá reclamando do outro nas redes sociais, tá? Então, na real, é só isso, né? Tem muito hate, né? Tem muitas situações desse tipo. Então, você resumir isso ao conceito da Reddit é um erro grave. Então, do mesmo modo, eu aqui posso dizer para você, eu não conheço todo o seu conteúdo. Eu tenho certeza que tem muita coisa bacana, muita coisa legal que você já falou para alguns caras, mas toda vez que eu procuro você citando o assunto nosso, a impressão que fica é essa. A impressão que fica é que você quer passar que aqui não tem nada. Não tem nada, tá? Aqui é como eu falei, é um bando de frustrado, é um bando disso, é um bando daquilo. E não é verdade. Aqui simplesmente são os homens comuns que vivem a vida comum e que querem sim ter voz também. Eles têm direito, assim como eu tenho. Eu me considero um homem comum. Então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu vivi. E eu sei que se tem uma coisa que eu posso colocar para mim, é que o máximo que eu puder para enxergar a verdade de uma maneira bem sem raiva, sem esse sentimento, né? Que muitos aqui falam isso pra mim, falam do meu trabalho. E eu fico muito feliz por isso, porque é justamente o que eu quero passar. Eu quero que o cara entenda. Sim, a ideia é humanizá-las. Não é colocá-las nem num pedestal, mas também não é passar pano. Não é dizer que elas são seres nem deusas raras, nem o mal do mundo. Apenas que eles entendam as regras do que está acontecendo, o comportamento, tá? E, claro, dentro da perspectiva do homem comum, tá? É isso. Então, se vocês puderem deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto, um forte abraço a todos.